agora, Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa, com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Estamos no ar com o Band News Informa. Olá, ouvintes, eu sou a Bruna Baroni e comigo a maior amante de amendoim que você vai conhecer é ela, Camila Hirsch. Olá, Bruna, olá, ouvintes. Nossa, amendoim, que delícia, né? Eu como pouco, mas eu gosto. É muito bom, eu acho que tem uma coisa cultural, né? Aqui no Brasil, Camila, uma coisa meio social, da gente se reunir com os amigos, aí tem um amendoim ali de petisquinho, não é difícil de encontrar essa situação, né? Nossa, eu acho que é muito Brasil o amendoim, né? Acho que tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Você está falando com o social, com várias regiões do país. Eu acho que amendoim é muito Brasil, né? Quase que igual café. É, exatamente. E quem nunca ouviu que pasta de amendoim é um queridinho de quem pratica esportes? Por isso, hoje, a gente vai explorar aqui no Band News Informa esse tema, a gente vai falar sobre amendoim e a nossa convidada é a nutricionista Liana Cavalcante Pereira. Ela também é mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará. Liana, seja muito bem-vinda. Olá, pessoal. Olá, meninas. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Legal, o prazer é todo nosso te receber. Eliana, como a gente falava, o amendoim tem muito dessa coisa da gente se encontrar com as pessoas, né? É um petisco que parece uma coisa inocente, a gente vai comendo aos poucos e é aquele tipo de coisa que você pega e é difícil de parar, né? Você não come só um pouquinho. É igual bis, né? É isso. Isso. Exatamente. Você não quer mais, né? Exatamente. Mas acho importante a gente falar um pouco sobre as calorias envolvidas nisso que parece ser um alimento tão inofensivo, mas que também traz, claro, seus benefícios. Então vamos começar falando sobre isso. Afinal, o amendoim é ou não calórico? Bom, gente, realmente, o amendoim, a gente acha que ele é inofensivo, né? Mas ele é uma oleaginosa. Por ser uma oleaginosa, ele tem um conteúdo de ácidos graxos monoinsaturados, uma gordura boa, né? Faz bem para o coração, mas, claro, tudo em exagero, ele vai causar algum malefício, né? O amendoim, a gente tem que utilizá-lo de forma moderada, né? A recomendação diária de amendoim são 30 gramas. 30 gramas é mais ou menos um punhado. Então, eu tô aqui, pego uma mão cheia e pronto. Essa é a recomendação diária. É só isso, a gente não pode pegar a segunda mão e nem outra oleaginosa, então. Isso, só isso. Essa é a recomendação, por quê? Pelo amendoim, ele ter um alto teor de gordura, ele vai se tornar muito calórico. Por mais que ele tenha fibras, por mais que ele tenha minerais, como ferro, que ajuda também, né, na questão da saúde, é um alimento funcional, por ter fitoesteróis. Fitoesteróis, eles contribuem aí para a redução de colesterol, mas só são 30 gramas. Entendi. Liana, o amendoim é tipo açaí, por exemplo, que é uma gordura boa? Por exemplo, se a gente tivesse que optar por falar, olha, eu vou comer um doce, uma bomba de chocolate, 1.000 folhas, ou eu vou comer 3 mãozinhas de açaí, de amendoim, ele é uma gordura boa mesmo? Vale mais a pena ou não? Sim, ele é uma gordura boa, ele é rico em ácidos graxos monoinsaturados, diminui aí os riscos cardiovasculares, então ele ajuda na proteção contra riscos cardiovasculares. Além disso, ele é rico em vitamina E, que é um antioxidante natural, que vai contribuir aí também para a melhora de radicais livres, né? Eliminação de radicais livres no corpo, como consequência, previne também o envelhecimento. Então, não é, eu vou comer amendoim, vai ter todos esses benefícios. Eu tenho que introduzir ele na minha dieta diariamente, para que eu tenha esses benefícios, né? Se você estiver no supermercado, você pega as marcas mesmo e compara aquele que tem menos sódio. O que tem menos sódio é o melhor de levar, ou até mesmo olhar no rótulo, na embalagem, o que vier sem sal mesmo. Tem aqueles que vêm petisco, né? Que tem as coberturas. Tem cobertura doce, tem cobertura salgada, picante. Então,
Quando a gente tem esses produtos, né, a gente vai ter, sim, as propriedades do amendoim ali ainda, porque eu vou ter o amendoim mesmo, ele vai estar só revestido, porém, por ele ter esse revestimento, ele vai ser mais calórico. E por que é tão comum a gente associar a pasta de amendoim a quem pratica o esporte? Pronto, a pasta de amendoim já é um amendoim industrializado, uma melhor forma das pessoas utilizarem, né? A gente aqui tinha um costume, o hábito aqui no Brasil, de utilizar apenas o amendoim, ele in natura, né? No máximo torrado, fazer a torra do amendoim ali na frigideira para tirar ali as casquinhas. Pasta de amendoim é muito utilizado fora do país, como um artifício mais prático, como substituto, por exemplo, da margarina, da manteiga. Ele entra como esse substituto, né, para que a gente consiga ter um alimento que seja mais nutritivo, porque além de ter gordura boa, ele tem também alguns minerais que são essenciais, tem também uma quantidade muito boa de aminoácidos, né, que vai ajudar ali também no ganho de massa muscular, e também tem quantidade de fitoesteróis e vitamina E, né, que também contribui ali para, por exemplo, fatores que ocorrem depois do exercício, né, aquelas dores que a gente sente por conta de muita liberação de radicais livres. Uhum. Agora, Liana, então, nesse formato de pasta de amendoim, a gente pode dizer que ele é super nutritivo e pode ser muito bem-vindo para a dieta de uma pessoa que treina e que não treina também? Sim, ela pode ser utilizada para ambos, porém, a quantidade vai ser diferente. Uma pessoa que treina, ela pode sim comer um pouco a mais do que uma pessoa que não treina, porque ela vai gastar aquelas calorias, né? Ela vai precisar daquelas calorias, na verdade. E tem diferença se a pessoa está precisando, por exemplo, uma pessoa que treina, que faz atividade física, que não é nenhuma pessoa assim de altíssima performance. Por exemplo, se a pessoa quer ter uma dieta mais hipercalórica, ela precisa consumir mais caloria, é legal colocar? E se, por exemplo, ela estiver precisando fazer uma restrição calórica, por exemplo, estiver precisando tirar um pouco de caloria, é legal ela tirar isso da alimentação dela? Faz muita diferença no final? Quando a gente fala de uma dieta hipercalórica, seria uma ótima estratégia. Porque aí, se eu preciso aumentar a caloria do meu paciente, né, da minha dieta, colocando alimentos mais calóricos, eu vou conseguir isso com mais êxito. Colocando uma vitamina, por exemplo, eu vou fazer ali um shake, né, colocar whey, coloco o leite desnatado e coloco essa gordura boa. Eu tiro a gordura saturada do leite, mas eu coloco a gordura boa do amendoim, entende? Então a gente consegue melhorar aquela refeição, tanto em termos nutricionais, né, e também em termos calóricos. Isso para uma pessoa que quer caloria. Mas aquela pessoa que quer uma restrição calórica, né, a gente tem que saber adequar bem esse alimento dentro. A gente consegue utilizar? Consegue, mas aí seria uma dosagem bem menor, né, uma quantidade bem menor, seria uma vez no dia, seria um momento estratégico, por exemplo, pós-treino ou antes de dormir, porque aí dá uma saciedade maior, por ser rico em fibras, por ser rico em gordura para diminuir o esvaziamento gástrico, entende? Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode fazer. Até porque é muito comum, como você falou, né, que é um produto que veio de lá de fora e aqui no Brasil a gente come ele muitas vezes no pão, né? Então, para uma pessoa que está com uma restrição, com uma dieta mais restritiva, não faria muito sentido você combinar essa bomba calórica, né? E aí a gente pode fazer só, por exemplo, coloca uma vitamina, uma quantidade bem inferior, né, que seria, por exemplo, essa que eu falei de 30 gramas por dia, que não é regra, tá, gente? E aí coloca só mesmo para dar um sabor, para ter esses nutrientes, né, para ter alguns nutrientes, a enriquecer alguma refeição, alguma vitamina, por exemplo. O Band News Informa está recebendo a nutricionista Liana Cavalcante Pereira para tirar dúvidas sobre um queridinho dos brasileiros, o amendoim. Agora, Liana, ela é indicada, a pasta de amendoim é indicada para comer
antes ou após o treino? Tem um melhor horário para ser ingerida? Por ser rico em fibras e gordura, não é indicado antes do treino, principalmente se a pessoa tiver problemas de refluxo, porque ela demora, ela diminui o esvaziamento gástrico. Por diminuir esse esvaziamento gástrico, na hora do treino eu posso sentir um desconforto, o alimento pode voltar. Então não é indicado antes do treino, mas posterior ao treino é sim, é super indicado, até porque eu vou ter muitos nutrientes aí que vão ajudar no meu reparo, né? Reparo muscular, no meu reparo energético. O amendoim, a diferença dele para pasta, eu não sou uma pessoa que eu como a pasta de amendoim, mas na pasta de amendoim, ela tem outras substâncias, outros nutrientes que também podem deixar ele mais nutritivo ou não? Bom, a pasta é um processo, né, onde o amendoim ele vai ser triturado. Tem desde aquele que foi só a tritura do amendoim, foi só ele triturado mesmo, e isso a gente consegue fazer em casa também, tá? É só a gente pegar o amendoim, deixar ele de remolho, da noite para o dia, por exemplo, descarta a água e você pega o amendoim hidratado e faz o processamento dele, até virar pasta, né? Pode ser no liquidificador ou no processador. Pronto, você tem a pasta. O que é que acontece com as pastas que a gente tem industriais? Além desse processo, a gente tem a incorporação de conservantes, de aromatizantes, de coisas para deixar a pasta de amendoim mais tempo na prateleira. E a partir do momento que você faz esse processo, ao invés dele ganhar nutriente, ele perde alguns. E também mais uma questão, a gente falou sobre a indicação de pasta de amendoim para quem treina, né? Para quem faz algum esporte, alguma atividade. Mas é o caso de a pessoa comer todos os dias a pasta de amendoim ou vai intercalando? Eu sei que cada caso é um caso, mas de maneira geral vocês tendem a indicar a pasta de amendoim todos os dias para essas pessoas? Não precisa ser todo dia, não. A indicação, ela é muitas vezes como substituto. Então, um dia você coloca ali uma pasta de amendoim, no outro dia você toma um açaí, no outro dia você faz uso do abacate, por exemplo, porque são substitutos. Agradeço muito a nutricionista Liana Cavalcante Pereira, mestre em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Ceará, tirou nossas dúvidas aqui sobre amendoim. Liana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada, estou à disposição. Quantas calorias você ingere por dia? A Organização Mundial da Saúde recomenda até 2.000 calorias diárias, divididas entre as refeições. Mas se você por um acaso tiver que se tornar um Wolverine da vida, talvez a história seja outra. O nosso Alessandro de Lourenço vai explicar por que eu estou falando isso. O ator Hugh Jackman, de 54 anos, chamou a atenção ao fazer uma postagem nas redes sociais, afirmando que está consumindo cerca de 8.000 calorias por dia. São 6 marmitas que fazem parte de uma dieta específica de ganho de massa para interpretar, mais uma vez, o super-herói Wolverine no filme Deadpool 3. Tem arroz, carne, massa, hambúrguer de grão de bico, batata doce e legumes. Além da dieta, Hugh Jackman disse que está treinando pesado todos os dias para ficar em forma para as gravações. 8.000 calorias por dia para dar vida ao Wolverine. Será que tá demais? Ou será que isso é mais comum do que a gente imagina? Para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o personal trainer e nutricionista Ziad Morad. Ziad, muito obrigada pelo seu tempo aqui no programa. Obrigado. Bom, a minha pergunta é bem indireta. Eu queria saber se as pessoas que buscam essa hipertrofia muscular, como é o caso desse ator, do Hugh Jackman, comem tudo isso mesmo? É mais comum do que a gente imagina? Olha, então, é muito individual isso. Primeiro, tem que ver quanto que é o metabolismo basal dele. Tem pessoas que ele pode ter um basal alto, ele pode ter um basal acima de 3.000, e o resto é o quanto de atividade física ele está fazendo. E o que ele está querendo, né? E o quanto que ele busca. Eu estava vendo aqui, ele já tem 54 anos, né? Ele é um cara alto. E ele tem o hábito de treinar bastante também, né? Para isso aí de caloria, ele tem que estar treinando pelo menos umas 2-3 horas por dia. Para ser necessário isso. No caso dele, que é ator, assim, se ele comesse 8.000 calorias,
normal e não fosse um cara que treinasse, provavelmente ia tornar um cara obeso, né? Mas treinando, e como o físico eles buscam principalmente estética, que é o que importa pro filme, né? Provavelmente ele deve estar com uma carga de treino bem alta também para estar ingerindo isso aí, né? Mas mesmo assim é bastante calorias. Tem um monte de gente sonhando para ter que comer isso tudo. A gente pensa que é bom, mas é difícil, né, Ziad? Você aumentar a ingestão é muito difícil, né? Aumentar a ingestão é difícil, é por isso que eu tô falando. Provavelmente ele já tem um metabolismo alto, já deve ter um metabolismo basal alto. Então, se uma pessoa normal com o peso dele tem 2.000, ele deve ter mais ou menos umas 2.500, 3.000, 3.500. E aí, colocar isso, você provavelmente não consegue colocar tudo isso só em comida, tem que entrar com suplemento. E aí você precisa criar uma demanda para isso se transformar em músculo e não virar totalmente gordura. Ele vai ter um ganho de gordura ingerindo isso. Mas aí é que entra a demanda de treino, né? Um volume alto de treino, intensidade de treino. Provavelmente deve estar treinando 2-3 horas por dia, né? Esses caras, eles entram num desespero quando é para fazer filme e tudo que não fazem no ano inteiro vai nos últimos meses, então... Faz parte do pacote do papel, né, que eles precisam fazer, né? Agora, Ziad, você falou provavelmente ele tem um gasto calórico basal alto. Explica só um pouquinho para as pessoas, né? Eu sei bem o que é, mas os ouvintes às vezes não sabem o que é esse gasto basal, né? O metabolismo basal é o quanto de energia você usa para as atividades normais do seu organismo. Por exemplo, para o seu coração funcionar, é o quanto de metabolismo, quanto de energia é gasto para você se manter vivo. Então, que por isso que a gente lê naqueles potes de alimento para uma dieta de 2.000 calorias por dia. É isso, né? Exatamente. Só que quanto mais músculo essa pessoa tiver, mais alto é o basal dela. Se é um cara, por exemplo, se ele tem um baixo BF, um porcentagem de gordura baixo, eu tô chutando aqui que ele deve ter uns 90 quilos. Se ele tiver 65 de músculo, que já é bastante coisa, ele já tem um basal bem alto em relação a qualquer população normal. Quando você fala de dados de 2.000 calorias para um valor, eles citam isso para pessoa normal, para uma pessoa sedentária, não um cara que tem bastante músculo, né? Quanto mais alta a porcentagem de músculo, mais alto o seu metabolismo basal. Maravilha. E essa taxa basal, ela vai mudando conforme a idade vai avançando? Conforme você vai ficando mais velho, a tendência é cair, ela vai caindo, né? Tem outro processo também, né? A gente está falando de um cara de 54 anos, um cara que só se cuida, provavelmente ele já deve estar numa idade onde ele está fazendo reposição hormonal, já está entrando numa fase de combate à perda de massa muscular, à sarcopenia, então provavelmente ele faz o uso de alguma reposição de hormônio também, né? Porque a gente não comenta às vezes essas coisas, mas o homem passa pela mesma... Exatamente. Igual a mulher, quando entra na menopausa, a mulher entra na menopausa, o homem também entra na andropausa, né? Passou dos 30 a 40 anos, a taxa de testo vai caindo, o metabolismo vai ficando mais lento, fica mais difícil metabolizar a gordura, você vai estocando mais gordura, então aquele cara que tinha aquele corpo com 30, com 50 já é diferente. É aí que entra as reposições de hormônio, né, que é feito com médico e tal, mas isso é tudo que eu tô falando, é suposição, né, a gente não tem certeza se ele faz isso ou não, né, mas... E você falou também, né, a Camila comentou inclusive, de como é difícil a gente passar a comer muito mais do que a gente está acostumado, né, a pessoa que vai passar a consumir mais, com esse objetivo, né, de hipertrofia, ela não pode sair comendo qualquer coisa, né, não é aumentar por aumentar. É tentar fazer o que a gente chama de uma dieta mais limpa, então você tenta colocar os carboidratos mais... Você faz um mix de carboidrato complexo e simples, aí depende do seu treino e dos horários do treino, mas tentar o mínimo de ingestão de gordura, né? Então ele deve comer uma proteína com porcentagem de gordura mais baixa, frango, peru, patinho. As gorduras, se der preferência, eles dão mais preferência para as gorduras mono e poliinsaturadas, né? Que são as que aumentam e melhoram o colesterol, né? Não as saturadas, né? E é aquilo que eu falei também, né? Você tem que criar uma demanda para tudo isso, para todo esse consumo calórico, senão boa parte vira gordura e boa parte é jogado fora, né? A gente está falando sobre fazer uma dieta hipercalórica, sobre ganhar músculo, acho que a gente já vai entrar em hipertrofia, né, Bru, aí no assunto. Isso. Mas é o seguinte, a gente também está analisando e especulando uma pessoa famosa que está se preparando por um filme, né? A gente entende isso tudo e esse processo que curto praticamente dele, né? Vive do corpo também, né? Não é um cara, ele não é só ator, o corpo dele faz parte do pacote, né? Então você acaba tendo uma vida quase que de meio atleta aí, né?
Isso, perfeito. E assim, só que quando a gente vê uma foto dessa, a gente já escuta um monte de gente conversando na mesa do almoço no intervalo do escritório, né? Falando assim, é bomba, tá tomando bomba. É possível a pessoa, por exemplo, ficar bem grande, assim como a gente vê, sem ter algum tipo de... Porque suplemento é uma coisa, anabolizante é outra, né? É importante a gente... Então, da mesma forma que cada um tem seu metabolismo e ele é individual, da mesma forma você também tem um ponto teto para você crescer de forma natural, né? O anabolizante, na real, ele ajuda nesse processo de recuperação do pós-treino, né? Nos treinos. Então você consegue recuperar mais rápido, você consegue estocar um pouco mais de glicogênio e isso ajuda a você a crescer mais rápido também. Mas da mesma forma, tomando ou não, você tem que estar numa dieta muito limpa. Senão, o cara que toma... é como se você tivesse ligado um turbo e acelerando todo esse processo. Se você comer porcaria, você vai virar um obeso, vai ganhar muita gordura, vai subir pressão arterial. Já tomando naturalmente, você já corre esse risco, né? De passar por isso. E a suplementação não é anabolizante, né? Vamos deixar bem claro isso. Não, proteína não é anabolizante. Proteína, carboidrato, a própria creatina, que tempo atrás também era chamada, tinha sido suspenso e hoje... é recomendado até para idosos, para todas as populações, independente de treinar ou não, porque no combate à sarcopenia, né, hoje é um aminoácido, um suplemento extremamente essencial. Isso não é anabolizante, né? A creatina está presente na carne, por exemplo. O Band News Informa está com os microfones abertos hoje para o personal e nutricionista Ziad Moradi. A gente está discutindo aqui a notícia de que o ator Hugh Jackman está seguindo uma dieta de 8.000 calorias por dia para viver novamente o personagem Wolverine nos cinemas. A gente falava há pouco, Ziad, sobre manter uma dieta limpa para ter justamente esse ganho de massa, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a proteína. Se a proteína ela acaba sendo a melhor amiga da pessoa que está em busca desse ganho de massa, dentre os grupos alimentares, né? Proteína e os carboidratos. Na verdade, quando você busca hipertrofia e nesse trabalho de hipertrofia, a proteína ela está em torno ali de 2 até 3 gramas por peso corporal, né? Mas o carboidrato é extremamente importante. Você procura subir mais o carboidrato do que proteína quando você está nesse trabalho de hipertrofia. E quando você busca a perda de peso, é o contrário. Você baixa mais o carboidrato e sobe mais a quantidade de proteína. Mas ela é sempre importante. Ziad, a gente falando em hipertrofia, né? Todo mundo fala, eu quero hipertrofiar. Como que a pessoa consegue entender que ela está hipertrofiando, né? Não nesse nível de virar o Wolverine ou um halterofilista, mas como uma pessoa hipertrofiar mesmo, tá entrando numa fase, ou quer ficar um pouco mais forte, como que ela sabe que ela está nesse caminho? Então, são várias coisas que levam à hipertrofia. Durante um treinamento para hipertrofia, quando você começa a treinar, o que acontece muito rápido nesse processo é o aumento de força, né? Mas esse aumento de força, quando você está no meio dos treinos, para a pessoa entender, quando ela está na academia, ela começa lá com 3 séries de 10 com 20 quilos, aí depois de 3, 4 semanas, essas 3 séries de 10 já estão com 30, 40 quilos. Esses primeiros aumentos de força se dá a coordenação muscular, ou seja, a melhora de coordenação da fibra e a melhora de coordenação entre os grupos musculares executados naquele movimento. A hipertrofia ela passa a ter resultado depois dessa melhora de coordenação dos grupos musculares e depois da melhora de coordenação entre fibras. Então, depois de 2, 3 meses, você começa a ter resultado de hipertrofia, que geralmente você vê o aumento de massa muscular. Então, primeiro você precisa melhorar, você tem que ser uma pessoa técnica, ou seja, aprender o movimento. Nesse aprendizado do movimento você tem ganho de força. Depois que você passa a ganhar força, você passa depois disso, com mais maturidade, desenvolver o processo de hipertrofia. Aí tem várias séries, vários métodos de treino que levam à hipertrofia, desde a da falha, ou até falha parcial, intervalos curtos, aumento de carga, oscilação de peso, e assim vai. O Informers, a gente está conversando hoje com o personal trainer e nutricionista Ziad Moradi sobre hipertrofia.
E muitas vezes, Ziad, parece algo tão distante, né, de algumas pessoas ter os músculos definidos, mas treinar com esse objetivo é algo possível para qualquer um, para qualquer pessoa? É para qualquer pessoa, e hoje ela não é mais, você não pode olhar para a hipertrofia e pensar só em estética. Você tem que pensar no seu futuro, na sua aposentadoria. Você tem que pôr na sua cabeça que a única coisa que você precisa levar até o dia da sua morte é força. E a única forma de você ganhar isso é através de trabalho de força fazendo hipertrofia. Não tem nada pior do que um idoso, depois de velho, ter que depender das pessoas para andar, para se levantar. Isso tudo depende de força. Então a gente não pode pensar só na hipertrofia como forma estética. É o que a gente pensa quando a gente está mais novo, né? Mas a gente tem que pensar nisso a longo prazo como qualidade de vida, como fazer parte da nossa vida diariamente. Então treinar a musculação e o trabalho de hipertrofia, desde que você comece devagar e pense nisso a longo prazo, ele tem que ser como comer todos os dias e escovar os dentes todos os dias. Ou seja, não dá pra gente fugir mais disso, né? Não dá mais pra fugir disso. Você pode, hoje as pessoas só conseguem correr até um certo ponto porque tem um X de força. Começam a perder força, começa a cair a passada na corrida e assim vai. Então hoje o que é mais estudado é que a principal qualidade física que a pessoa tem que ter e levar para o resto da vida é força, que as outras qualidades são derivados dela. Você só consegue melhorar as outras se você tiver força. Ziad, e até para adolescente, para criança, né? Principalmente. Porque as pessoas têm muito medo hoje em dia e acham que treinar força para criança é um problema, né? Quer dizer, eu estou dizendo assim, acima de 11 anos, né? Então, assim, isso é muito cultural, depende muito. Tem países que, por exemplo, eu estudei lá na Rússia, você vê eles treinando já com 3, 4 anos de idade. Né? Tem esportes, por exemplo, e quanto mais técnico o esporte, mais cedo você começar a praticar ele, melhor o seu ápice no adulto, né? Você consegue chegar num nível mais forte quando no adulto. Por exemplo, o levantamento olímpico, ginástica olímpica. O que acreditavam antigamente é que o trabalho de força criava um empecilho nos discos epifisários e provocasse e impedisse o crescimento do ósseo das crianças. E ainda tem muito médico que acredita nisso, mas já foi provado que isso não existe, que tem que começar a treinar logo. Você não precisa colocar carga na criança desde cedo, só os movimentos básicos, ela treinar com o próprio peso corporal desde cedo, já ajuda muito, né? E introduzir exercícios de coordenação motora que necessitam de mais coordenação motora logo nessa fase, né? Porque a força, quanto mais coordenação motora, lembra que eu falei para você, os exercícios na hipertrofia dependem no começo de coordenação motora, né? Depois que entra a força, depois que vai entrando a hipertrofia. Quando a criança desenvolve esse trabalho de coordenação motora logo cedo, quando você começa a jogar na idade, depois da puberdade, que você pode jogar muito mais carga para ela trabalhar, ela já está praticamente pronta, né? E isso fica pro resto da vida, né? Exatamente. Muda o processo de ganho de massa entre homem e mulher? É diferente? Então, muda por causa da relação das taxas de hormônio, né? Mas em termos de treino, o trabalho praticamente é feito igual. O que muda é a quantidade de proteína que o homem ingere, a mulher ingere, porque isso está de acordo com o peso corporal. Aí também tem muitos homens, entre homens também tem diferença. Os caras mais pesados, mais fortes, demoram para recuperar mais que os caras mais leves, né? Entre as mulheres é a mesma coisa, devido à taxa de testosterona ser mais baixo, elas também têm um pouquinho mais de dificuldade para ganhar mais força em relação ao homem, né? Mas em termos de síntese proteica é praticamente igual, assim, o processo de hipertrofia. E as pessoas também, né, Ziad, principalmente as mulheres têm que, eu quero escutar de você, porque a gente fala e as pessoas não acreditam. Existe ainda as mulheres que falam, eu não quero fazer hipertrofia e força porque eu não quero ficar muito grande. As pessoas acham que elas vão acordar grandes. Elas acham que vão treinar um dia e vão acordar parecendo o He-Man, não é bem por aí. Demora muito, né, para esse processo também, exato, né? Demora muito, sim. Melhora muito o tônus muscular, melhora muito a estética da mulher, mas não que ela vá ganhar 5, 6 quilos da noite para o dia. O que muda, o que assusta um pouco isso, é quando elas fazem o uso de anabolizante. Aí realmente muda toda a estrutura feminina, porque a mulher que usa, ela já não tem o hormônio masculino, então um pouquinho que ela usa já muda completamente a estrutura. Aí sim, muda ombro, muda cintura, muda a voz, muda tudo. Mas a mulher que treina naturalmente, sem usar nada, que busca qualidade de vida, até mesmo estética, cara, o ganho é muito mais proveitoso, né?
E você não tem essas alterações, essas coisas assustadoras que tem hoje em dia, que todo mundo fala, né? Uhum. Um outro ponto muito importante do trabalho de força são a gente já trouxe aqui no programa, né, Bruna, são as conexões do desenvolvimento cognitivo e neural que a gente tem também, né? O quão positivo é, né? Não só para o emagrecimento, né? Exatamente, tem tudo isso também. O trabalho de força, por exemplo, quando você faz um trabalho de força pura, que no caso seria o dos levantamentos de peso, ele tem uma exigência neural muito maior que o próprio trabalho de hipertrofia. Isso dentro do trabalho de força. Tanto que você fica muito mais cansado mentalmente quando você faz trabalho com cargas pesadas. Isso eu estou falando em nível atletas, do que quando você faz um trabalho de hipertrofia, treinos metabólicos, onde você tem muito mais desgaste muscular. A parte neural é muito mais exigida nesse tipo de trabalho. Ziad, pra gente encerrar, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando, nossa, olha aquele cara bombado, todo enrijecido, que a pessoa parece que fica dura, né, que não consegue se movimentar direito, como se tivesse mais dificuldade de trabalhar a mobilidade mesmo, né? Isso é uma coisa que está mudando? Existe também... Como vocês trabalham essa parte, né? Você tem muitos caras grandes, fortes e tem muita flexibilidade. Então a qualidade física, a flexibilidade também é muito individual. Agora, a tendência, assim, conforme você vai ficando velho, se é um cara que já não tinha muita flexibilidade, com o tempo ele vai perdendo essa flexibilidade. Depois dos 30 anos, se ele nunca melhorou isso, ou nunca trabalhou isso, a tendência é só perder. Agora, o cara que tem geneticamente, já teve flexibilidade a vida inteira, mais que ele ganhe muito volume muscular, ele já fazia um trabalho de flexibilidade, ele não perde isso. Geralmente os que perdem muito é porque já não trabalhavam isso. Mas isso, se você passa a trabalhar, também você melhora, tá? É que conforme você vai ganhando muito volume muscular, eu tô falando para caras grandes bodybuilders, você perde mobilidade mesmo, você perde flexibilidade. Você perde movimentação de articulação de ombro, mas tem que fazer um trabalho de paralelo de flexibilidade para não acontecer isso, né? Agora, o fato de estar enrijecido, se olhar, nossa, olha aquele cara que duro, aí tem a ver com a dieta, tem a ver com densidade muscular, aí é outra coisa. Bom, esse foi o personal trainer e nutricionista Ziad Morad, deu um aulão aqui pra gente hoje sobre hipertrofia. Ziad, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Bons treinos e até uma próxima. Obrigada, Ziad. Obrigado, tchau. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente teve um papo com uma nutricionista sobre amendoim, esclarecendo mitos e verdades. E também há pouco uma conversa muito bacana com um personal trainer sobre hipertrofia. E Camila, a gente terminou a conversa com ele falando sobre esse enrijecimento dos músculos quando a gente passa por um treino mais pesado, né? Pensando realmente em ganhar massa. Qual a importância da gente fazer uma recuperação depois desse treino? Bruna, a recuperação, ela é fundamental. Ela é fundamental. Quanto mais rápido você se recupera, mais preparado você chega para o próximo treino, né? Então, essa é a ideia hoje, que todo mundo, inclusive, estuda, os grandes clubes, atletas de alta performance, e nós também, porque não adianta uma pessoa, você imagina, você vai na academia, você treina, você pega pesado, ou você corre forte, ou você carrega muita carga, aí você fica tão cansado que você demora 2-3 dias para se recuperar daquele treino, né? Então, não é interessante isso. Então, quanto mais rápido a gente consegue se recuperar, melhor, né? Então, isso é fundamental para a evolução, porque senão também se passa muito tempo, aqueles estímulos que você deu ali no teu corpo, eles acabam não virando uma adaptação. E o importante é o quê? É esse estímulo ser repetitivo com o intervalo menor que você consiga, né? Então, a gente sabe que o sono é fundamental para a reparação, a gente sabe que a alimentação é fundamental para a nossa recuperação, e aí tem massagem, tem gente que faz rolinho de soltura miofacial, aquele que a gente passa e que simula literalmente um shiatsu, né? Então, assim, aquelas massagens onde você solta a tua musculatura, e é fundamental você fazer isso, porque, por exemplo, o que acontece? Você acabou de treinar, né? Aí você fala, nossa, eu tô nem conseguindo andar às vezes direito, ou você fica muito tempo sentado, depois vai trabalhar. O que acontece? As nossas fibras musculares ficam muito contraídas, né? Elas foram muito solicitadas, elas estão inflamadas,
E você precisa o quê? A gente fala até que elas sofrem microlesões para quando assim a gente evolui e faz muita força num treino. E você precisa desinflamar aquilo tudo, você precisa soltar elas, você precisa relaxar. Camila, quem quiser ficar gigante, um Wolverine com você, como é que faz? Ai, eu ia adorar, imagina o Wolverine. Quem que não gosta do Wolverine, né? Não é o máximo, acho que todo mundo gosta. Só me procurar no @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH, e a gente vai se divertir, vai ficar mais saudável, vai ter uma vida mais ativa, com certeza. Bruna, até a semana que vem, ouvintes também. Se você quiser ouvir esse e outros programas, é só procurar pelo Band News em Forma na aba Colunistas no site bandnewsfm.com.br, no Spotify e no canal do YouTube. O nosso e-mail é o informa@bandnewsfm.com.br. Se cuidem e até a próxima. Você ouviu Band News Informa.